Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu quero que vocês estejam assistindo às videoaulas. Espero que vocês estejam bem, né? Se cuidando, evitando o coronga aí, né? Enquanto a vacina não aparece, ou no tratamento, ou qualquer coisa do tipo. Nas últimas aulas, a gente estava falando sobre as aplicações genéticas, né? Não no dia a dia, né? Mas na, pela ciência, né? Desde a aplicação desses conhecimentos para melhoramento de animais, de plantas, né, para a produção de alimentos, para a produção de variedades de organismos, né, que seja de interesse econômico, comercial, né, até de aplicação da genética também para fins terapêuticos, né. Então a gente viu lá o processo de clonagem molecular, o processo de produção de, por exemplo, mostrado o processo de produção de insulina, de medicamentos, ou seja, a genética aplicada para terapia, né, e para o campo da saúde, né, a produção de substâncias para multiplicação de trechos de DNA de interesse. Vimos lá a genética também sendo aplicada, por exemplo, para aconselhamento genético, né, ou seja, para aconselhamento de famílias, né, que busquem compreender, né, na existência de alguma doença causada por algum gene ou alguma condição, né, determinada por algum gene, é, entender como esse gene pode se expressar, qual a probabilidade desse gene ser transmitido para as famílias e para os indivíduos, para os seus descendentes, para os seus filhos e por aí vai, filhos, netos e assim sucessivamente. E vimos também, né, um pouco da genética também ser aplicada para identificação de pessoas, né, lá no método lá da eletroforese, né, no processo da utilização das endonucleases, né, de restrição, ou pode chamar de enzimas de restrição. Então, como utilizava aquelas enzimas de restrição para poder cortar material genético e assim conseguir multiplicar ele e identificar esse material genético, né? E aí seria a genética mais aplicada ao que a gente chama da medicina forense, né? Ou na investigação forense, né? Que, por exemplo, se identificar criminosos, assassinos, ou qualquer coisa do tipo, ou identificar pessoas mortas, né? Identificar partes, né? Se lá acham parte de um osso e consegue identificar se aquele osso é de uma determinada pessoa desaparecida ou não. Ou seja, todas essas coisas são possíveis de realizar a partir da aplicação da genética nesses campos, certo? E tudo isso foi possível principalmente graças à grande revolução que foi a descoberta das endonucleases de restrição, né? Então as enzimas de restrição, quando foram descobertas, elas possibilitaram, tô com alergia, tá coçando, é, essas alergias, essas proteínas, essas enzimas que foram descobertas em algumas bactérias, elas possibilitaram uma grande revolução, né, na aplicação da genética para todos esses campos, né? Desde a clonagem molecular, que utiliza essas enzimas de restrição, o processo de teste de paternidade, identificação de indivíduos e essa parte da medicina, investigação da polícia forense. Tudo isso foi possível graças à descoberta das enzimas de restrição, né? Lá para aqueles dois sujeitos que ficaram bem ricos, com o patenteamento do método e da estrutura, né? Então, outras enzimas de restrição foram sendo descobertas ao longo do tempo e elas foram sendo aplicadas nesse processo, né? Então a gente viu lá que, por exemplo, a clonagem molecular ela pode ser de vários tipos, né? Ela pode utilizar vírus, ela pode utilizar bactérias, elas podem ter o interesse de replicar um trecho do DNA, ela pode ter interesse de um determinado de uma bactéria, por exemplo, produzir as substâncias que aquele trecho de DNA codificaria, né? Então a gente viu que hoje em dia a produção de insulina para pessoas que sofrem de diabetes é mais nesse processo, né? Antigamente as pessoas utilizavam a insulina de porcos
ou de pessoas mortas, ou de porcos mortos, né? E principalmente dessas de organismos diferentes, né? Como por exemplo a insulina de porcos, né? Às vezes as pessoas sofriam reações alérgicas, algumas pessoas sofriam processos de rejeição desse conteúdo, né? Que por mais que seja bastante parecido com o nosso corpo, né? Mas ela tem diferenças específicas, né? São espécies diferentes e tem leves diferenças nessas substâncias, e algumas pessoas sofriam com isso, mas hoje em dia a gente consegue produzir, além da insulina sintética, né? Que é uma insulina que ela é produzida sinteticamente, né? Não necessariamente ocorre esse processo de manipulação, né? de matéria genética, mas também tem esse processo que contribui bastante para a produção da insulina, uma grande revolução do que as enzimas de restrição. As enzimas de restrição, elas também podem, né? E são utilizadas em outro processo que não é o processo de clonagem molecular. Ela pode ser utilizada num outro processo que a gente chama de processo de formação de transgênicos, né? Ou processo de transgenia, né? O processo de transgenia ela é uma técnica que ela é bastante utilizada na engenharia genética com o objetivo de introduzir no material genético de um organismo partes ou trechos do DNA de outra espécie. Então, você identifica uma característica de interesse de uma determinada espécie e você consegue identificar qual parte do material genético daquele organismo é responsável por desenvolver aquela característica, e aí você retira aquela parte do material genético e introduz em outra espécie que você tem interesse de fazer essa combinação. Então, o processo de transgenia é quando você introduz em uma espécie A parte do material genético de uma espécie B, e principalmente a partir de uma característica de interesse. Então você pode, por exemplo, pegar a parte do DNA de um inseto e introduzir em uma planta. Ah, mas professor, mas por que faz isso? O sujeito quer produzir uma planta que seja resistente aos pesticidas. Então ele conhece lá, descobre lá que tem um determinado inseto que sobrevive à ação de um determinado pesticida. Então ele vai lá, sequencia o material genético daquele inseto, vê qual parte do DNA daquele inseto é responsável por conferir essa resistência ao pesticida. Ele vai lá com a enzima de restrição, tira aquele trechozinho de interesse, introduz o material genético da planta, e aí ele produz uma planta que tem resistência a um determinado pesticida. Ou seja, uma planta que tem no seu material genético parte do material genético de um inseto, ou seja, de outra espécie. Então, quando você introduz o material genético de uma outra espécie, você mistura com o DNA, com o material genético, com o DNA dessa espécie, aí você diz que você produziu um transgênico. Mas, professor, e antes, quando fazia isso com as bactérias para produzir, no caso lá da insulina, que você mostrou lá no DNA recombinante. Ali o DNA recombinante, ele não é, como eu falei para você, aquelas bactérias, elas têm dois tipos de material genético. Ela tem o DNA dela, que é o hereditário dela mesmo, que tem as características dela, e tem o que eu falei que algumas bactérias têm aquele plasmídio, né, que é aquele DNA circular. Aquele DNA circular dentro da bactéria, até eu falei, algumas bactérias têm aquele DNA que é justamente para algumas bactérias, elas são mais resistentes a antibióticos, porque aquele DNA ele funciona como um sistema de defesa. Ele não é um material genético propriamente dito, que tem as informações do funcionamento normal da bactéria. Tanto que tem bactérias que não têm plasmídio e vivem normalmente. Então você manipula naquele plasmídio ali, você não está introduzindo material genético, o trecho do DNA no material hereditário mesmo da bactéria. Você está utilizando esse plasmídio aí para multiplicar aquele trecho quando ela se dividir, ou ou para produzir alguma substância de interesse, né? Ali você não está criando uma bactéria que tenha uma outra característica diretamente, certo? No material hereditário dela, né? Você está manipulando esse DNA recombinante, essa tecnologia do DNA recombinante, a partir desse plasmídio. Necessariamente você não está manipulando o material genético dela, que determina as características da bactéria. Na transgenia, não. Você pega um trecho de material genético do indivíduo e implanta em outro, porque você tem interesse que aquele organismo ele tenha aquela determinada característica que está vindo associada
ao processo de implantação daquele determinado material genético. Ou seja, eu não tenho interesse em bactérias que produzem insulina, eu tenho interesse na insulina. Então, DNA, lá, a tecnologia do DNA recombinante, eu quero que a bactéria produza insulina para mim, ou que ela multiplique aquele trecho de DNA para mim, certo? No caso da transgenia, eu quero um organismo que tenha essas características híbridas, ou seja, de espécies diferentes, a parte da manipulação de material genético. Então, eu quero aquela planta que tem aquela característica de resistência a pesticida que aquele determinado inseto possui. Então, isso seria um processo de manipulação genética, um processo de transgenia, né? Ou seja, o processo de transgenia é esse processo de transferência de genes de uma espécie para outra, certo? E aí a gente chama esses organismos de organismos transgênicos, certo? Eles são muito utilizados esses transgênicos no nosso dia a dia, né? Se vocês observarem lá, pega o rótulo de óleo de soja, tem aqueles chicletes da marca Chiclete, por exemplo. E se vocês observarem, tem alguns alimentos, ração de cachorro e gado tem muito disso. Você vê no rótulo lá na parte de trás onde fica aquela caixinha lá que tem os componentes nutricionais, né? Carboidratos, aí você vê um Tzinho dentro de um triângulo amarelo. Esse símbolozinho do Tzinho no triângulo amarelo é um símbolo típico de fazer que aquele produto foi produzido a partir de transgênicos, certo? No Brasil, todo produto que é comercializado e é de origem transgênica, ele é indicado. Então você vê muito em óleo de soja, óleo de girassol, a soja propriamente dita. Você olha lá, tem lá o Tzinho lá de transgênico. Teve um tempo deles que queriam retirar, né? Queriam fazer um projeto de lei para retirar, para não identificar, mas foi uma polêmica, porque existe uma grande polêmica envolvendo os transgênicos, que já eu falo para conversas com vocês. Então, mas como é que funciona, como é que são produzidos esses organismos transgênicos? Então, vamos pegar aqui um exemplozinho de um ratinho aqui. Então, no caso aqui do ratinho de animais transgênicos, os animais transgênicos, eles são produzidos pela injeção de DNA que foi previamente clonado, né? Clonado a partir daqueles processos que o clonagem molecular que a gente viu na aula passada. Então, a partir de uma espécie em ovos de outra espécie, né? Então, você pega, por exemplo, lá um DNA bacteriano, né, que vocês estão vendo aí com um gene que se quer introduzir no organismo, né? Você vai fazer a injeção desse DNA bacteriano no núcleo do espermatozoide, por exemplo. E aí você faz essa fecundação in vitro, certo? Então o DNA multiplicado, né, por meio de clonagem molecular, como a gente viu na aula passada, ele é extraído do vetor, né, sei lá, a bactéria, que, por exemplo, que pode ter produzido esse DNA. Ele é purificado e é injetado com uma microagulha no núcleo de ovos de espécies que se deseja transformar. Os óvulos, no caso aí dos mamíferos, né? Se a espécie em questão for um mamífero, como é o casozinho aí do camundongo, é preciso fazer essa fecundação in vitro, né? Ou seja, fora do corpo, como se fosse o chamado bebê de proveta, né? Fora do corpo da fêmea, né? Então, dentro de um recipiente de laboratório, uma plaquinha de Petri, e depois você implanta esse óvulo, esse embrião no caso, né? Depois de fazer a fecundação no útero de uma fêmea que esteja em período fértil, ou seja, que estivesse em um período que ela poderia engravidar, né? Então, para isso, você retira os ovos dessa fêmeazinha branquinha, né? Coloca em um líquido apropriado e adiciona os espermatozoides. Então, esse processo de fecundação é acompanhado, né, pelo microscópio, né? A pessoa vai observando lá os espermatozoides e esse processo de fecundação no óvulo. E quando acontece, o DNA clonado ele é injetado no ovo. Assim, assim que o espermatozoide ele fecunda o óvulo, eles vão lá e injetam o DNA clonado naquele ovo. Então, essa microinjeção do DNA clonado no ovo é feita por uma aparelhagem de micromanipulação. Então, o DNA ele fica em uma agulha bem fininha e é injetado diretamente dentro do ovo, né, do óvulo, no caso aí que está sendo fecundado. Então, os embriões que são originados desses ovos, então depois que acontece a fecundação, então os embriões que são fecundados nesse ovo, eles são implantados aqui,
Então tá aqui o azulzinho aqui é o núcleo do espermatozoide. Aconteceu a fecundação aqui em cima, certo? Aí eles colocam, quando o núcleo do espermatozoide entra no óvulo, antes dele se misturar com o núcleo do óvulo, eles introduzem esse DNA bacteriano de interesse, né, no espermatozoide, no núcleo do espermatozoide, certo? Eles fazem esse processo aqui, esse processo de sucção para impedir que os núcleos se misturem. E aí depois que você introduz o DNA do bactéria, você tira essa sucção e você permite que os dois núcleos se combinem para formar o zigoto, né? E aí o que acontece é que conforme esse zigoto vai formar um embrião, né? E aí esse embrião ele vai ser colocado no útero da ratinha que estava em período fértil. Necessariamente não precisa ser a ratinha inicial, certo? Que retirou os ovos. Pode ser uma outra ratinha. Não precisa ser na mesma, né? Porque não interessa que ela vai ser filho da primeira, biologicamente, né? E essa segunda seria uma mãe de aluguel. Que é um termo péssimo, né? Mas tudo bem, vamos lá para frente. Então o desenvolvimento dos embriões aconteceria, né, dentro da... então os embriões são injetados, né, no corpo dessa ratinha, e então eles são implantados no útero dela, né, onde eles vão se desenvolver dentro da ratinha de aluguel. E ao final a gente vai ter, quando nascerem os filhotes, a gente vai ter os filhotes nascidos que vão conter o gene de interesse em seus cromossomos, ou seja, aquele gene da bactéria vai estar dentro do seu corpo, né? Então, de forma geral, uma ou mais moléculas de DNA injetados, elas vão se incorporar aos cromossomos da célula ovo, sendo transmitidos essa célula ovo, essa célula primeira, né, que forma o zigoto, e ela vai e essas características, né, esse DNA ele vai ser transmitido às células filhas quando o zigoto ele começa a se dividir. Então, assim, todas as células do indivíduo elas vão conter esse DNA manipulado, esse DNA transgênico. Quando o organismo transgênico se reproduzir, os genes incorporados, ou seja, quando esses ratinhos aqui eles crescerem e eles se reproduzirem, esses genes que são incorporados, eles vão ser transmitidos aos seus descendentes como qualquer outro gene, né? Então, esse processo ele vai servir um tanto para isso. Então aqui a gente vai ter ratinhos que têm os genes da espécie dele, mais esses genes, esse DNA bacteriano que foi introduzido dele com interesse. E aí tiveram muitos experimentos, né, do coelho, eu nunca me lembro se é do coelho ou se é um coelho ou era um gato, eu acho que se não me engano era um coelho, que eles pegaram os genes de uma alga que é bioluminescente, né, que brilha no escuro, introduziram esse gene. Acho que se não me engano foi no coelho e o coelho brilhava no escuro, por exemplo. Começava a produzir a bioluminescência. O primeiro transplante de gene bem sucedido em animais foi realizado em 1981, né? Então pedaços do DNA de um coelho com gene de hemoglobina, da hemoglobina, que é aquela substância que dá a cor vermelha ao sangue, que transporta oxigênio nas hemácias, eles foram injetados em ovos de camundongos, e esses foram implantados no útero das fêmeas de camundongos, como esse processo todo aí que vocês estão vendo, onde se desenvolveram. Então os camundongos nascidos desses ovos tinham a hemoglobina das hemácias do coelho, e não a hemoglobina dos camundongos, né? Então isso mostrou que o DNA injetado no ovo se incorporou a um cromossomo e foi transmitido de célula a célula, por meio das mitoses que foram acontecendo durante o processo de formação do embrião. Então quando os camundongos transgênicos cruzavam, o gene do coelho incorporado ao seu genoma foi transmitido, né? Ele era transmitido de uma geração para outra, seguindo as leis básicas que a gente aprendeu lá o Mendel. Em plantas também é possível fazer isso. Na realidade, fazer esse processo de manipulação genética em plantas ela é mais simples do que em animais, porque é mais fácil, né, obter uma planta completa a partir de uma única célula geneticamente transformada, né? Não é necessariamente fazer esse processo de eita, ficou isso aí é mais fácil de fazer a partir das plantas, porque você não precisa fazer essa fecundação in vitro, você não precisa
fazer essa manipulação sem plantação no corpo. Você consegue fazer mais simples nas plantas do que nos animais puristas, né? Porque você não precisa fazer todo esse processo mais complicado de plantação, de fecundação in vitro, não precisa, né? Você consegue utilizar algumas células vegetais e conseguir fazer a micropropagação dessas células vegetais, né? De forma mais simples. Então você, por exemplo, você pega lá os genes que se deseja introduzir na planta, né? São ligados a moléculas do plasmídio de bactérias. No caso pode ser de uma bactéria de uma espécie específica, né? Mas tem que ser aquelas bactérias que tenham o plasmídio bacteriano. E você pega essa bactéria que tem a capacidade de se integrar ao cromossomo da planta, né? Então você também pode introduzir DNA em células vegetais, bombardeando elas com minúsculas partículas de metal com DNA aderido à sua superfície. E esse processo também funciona em plantas, que não funciona muito bem em animais, né? Então as células que incorporam os genes são induzidas por meio de hormônios vegetais que são produzidos, vocês viram lá no ano passado, a se multiplicar e origina plantas completas que são transgênicas. Então nas plantas é um processo muito mais simples do que em animais. Em animais tem que ter plantação, tem que ter a gestação, né? Nas plantas você vai, mistura esse material genético em uma célula, você induz a multiplicação daquela célula utilizando hormônios do próprio vegetal e ele se desenvolve e forma uma plantinha, né? Então é bem mais simples. Então tem um exemplozinho que está nessa imagem aí, um exemplo bem simples que tem da produção de plantas transgênicas, né? Então eles introduziram o gene de um vagalume em uma planta de tabaco, né? Que produz o tabaco, que produz o cigarro, né? Então o gene que foi colocado era o responsável pela produção da enzima que a gente chama de luciferase, que é a enzima que catalisa no vagalume a degradação, que a enzima que essa enzima ela catalisa o processo de uma reação química que libera energia na forma de luz, né? Que a gente chama do processo de bioluminescência, que faz o abdômen do vagalume brilhar. Então esse gene foi clonado em um plasmídio bacteriano a parte do processo de clonagem molecular, que a gente já viu nas aulas anteriores. Então depois ele sofre o processo de purificação certinho e ele é injetado em uma célula do fumo, né, da planta do tabaco. Então por meio dessa técnica de cultura de tecidos vegetais, que é bastante conhecida há muito tempo, produz-se uma planta inteira a partir dessa única célula transformada, né? Que é esse processo que você está vendo ali. Então lá em cima você extraiu o gene lá que produz a luciferina, que é a enzima que faz essa produção. Você introduz ela no plasmídio bacteriano, tecnologia do DNA recombinante. Esse DNA recombinado é introduzido no DNA da planta, de uma célula de planta. Essa célula, a partir da ação de hormônios, acontece o processo de propagação dessas células, forma um indivíduo inteiro, a partir de uma única célula. Isso em vegetais é possível, em animais ainda não. Então por isso que é mais fácil fazer transgenia com planta, né? Então o gene clonado, ele já tinha se incorporado ao cromossomo das células e sendo transmitido assim para todas as células da planta. Então ao final, o que a gente pode observar, era uma plantinha de fumo que brilhava no escuro, né? Já produzia a luciferina e passou a emitir luz, ou seja, a planta de tabaco ela brilhava no escuro, certo? Nos últimos anos, os transgênicos de plantas tornaram-se muito conhecidos pela população, principalmente devido a tem muitas polêmicas que envolvem o plantio de uma variedade transgênica, principalmente de soja, que era muito utilizada, né? Essas plantas elas receberam genes que as deixam resistentes, né, a determinados pesticidas. As substâncias utilizadas para matar, né, esses pesticidas são utilizados para matar as ervas daninhas que crescem nos campos cultivados, ou seja, são utilizados para matar outras plantas, para não atrapalhar o desenvolvimento das plantas de soja, ou em alguns casos são utilizados para matar pragas. Então
os agricultores eles conseguem jogar pesticida para matar todas as outras plantas, menos a soja, que é resistente, a soja transgênica. E aí, com a eliminação das plantas competidoras, ele aumenta a produtividade da lavoura da soja. Outro organismo transgênico que ele é bastante conhecido também é o milho, que tem incorporado em seu genoma genes de bactérias, né, que produzem uma substâncias tóxicas aos insetos. Mas ele dizem que afirma que são inofensivas para os seres humanos. O inseto vai comer e morre, e não come ele. Né? Então essa linhagem de milho ela apresenta muita resistência a ataque de insetos, mas ela foi liberada para o uso na alimentação do gado, mas não para o ser humano, esse milho aí. Então pode ser utilizada para alimentar o gado, mas não o milho. O gado, mas não os seres humanos. Então tem muita polêmica que envolve os estudos dos transgênicos, principalmente porque a gente viu lá atrás que, quando está estudando genética, a gente viu lá atrás que existem muitos casos de um determinado gene que codifica várias funções, né? Que a gente chamava lá atrás da pleiotropia, né? Então você tem um gene que determina várias características. Então muitos cientistas eles questionam não o método de transgenia, né? Porque esse método, como eu falei lá para vocês, na técnica do DNA recombinante para a produção de insulina, né? Esse método que seria um parte transgenia, não que a gente não tenha interesse na produção de bactérias que produzam insulina, mas a gente tem interesse na produção de insulina, mas que são métodos que podem auxiliar no nosso dia a dia, na produção de alimentos, na saúde. O problema é que muitos cientistas eles veem, depois que muitos produtos transgênicos são liberados, que a produção de algumas plantas transgênicas são liberados, algumas pesquisas posteriores à liberação, elas acabam identificando que aqueles genes, eles às vezes codificam outras funções que não tinham sido identificadas durante a sua liberação. Então, quando se liberou, não, essa planta modificada, esse gene introduzido só serve para produzir resistência a herbicidas. E aí acabavam descobrindo depois que aqueles genes que já estavam sendo produzidos, comercializados, aquelas plantas já estavam sendo comercializadas, aqueles genes eles tinham outras funções e que algumas dessas outras funções poderiam causar alguns problemas. Né? Então, os cientistas, eles, enquanto a indústria de produção, né, a indústria da produção de transgênicos para o comércio de plantas, principalmente do que a gente chama do agronegócio, né? Eles têm muito interesse em produzir isso porque vai produzir essas plantas que aumenta a produção deles, mas muitos cientistas questionam que o problema não está na produção dos transgênicos, mas na falta de estudos suficientes para poder liberar que aquele processo seja feito e que aquele processo seja comercializado, principalmente para a alimentação de pessoas, e por aí vai, né? Então se questiona bastante esse tipo de mecanismo por muito saber. Havia um tempo atrás que teve um indivíduo que comeu na Europa, se eu não me engano, foi na Espanha, ele comeu um tomate, esse tomate era transgênico, ele tinha um gene de um determinado peixe, e aí esse sujeito era alérgico a uma substância que era produzida por peixes, e esse gene que era na transgenia desse tomate, justamente produzia a substância que o cara era alérgico. Então o cara comeu o tomate, teve uma reação alérgica e morreu. Porque ele era alérgico à substância do peixe que estava no gene que foi introduzido no tomate e ele não sabia. Ele podia saber que o tomate era transgênico, mas ele não sabia necessariamente que método de transgenia foi feito. Né? Porque é informado a gente a gente é informado que o produto é transgênico, mas a gente não é informado exatamente o que é aquilo. Né? Ou seja, então se questiona bastante isso. Também se questiona muito, as pessoas questionam também se a gente se não seria necessário buscar formas de produção de alimentos que sejam mais sustentáveis, que não necessariamente derivariam a necessidade da gente utilizar tantos herbicidas, pesticidas nas plantações que invariavelmente contaminam o solo, às vezes contaminam as pessoas que utilizam, que estão lá, os trabalhadores, e por aí vai, né? Se vocês tiverem interesse em ver um pouquinho sobre isso, tem um documentáriozinho que você acha no YouTube, que é o Veneno Está na Mesa, que ele discute bastante sobre isso. Outro caso que também acontece, como eu falei com vocês há um tempo atrás, é muito comum que plantas de espécies, em animais de espécies diferentes se reproduzir e gerar híbridos, são eventos mais raros, na natureza principalmente, e porque geralmente esses híbridos de animais, eles
esses híbridos de animais, eles são estéreis, né? Mas como eu conversei com vocês, alguns híbridos de plantas, elas não são estéreis. Ou seja, plantas de espécies diferentes, elas conseguem se reproduzir e gerar indivíduos que são viáveis, né? Que vão ser férteis e vão gerar outros indivíduos. Então tem muitos estudos que apontam também dessas plantas transgênicas que acabam se reproduzindo com plantas não transgênicas e passando aquele gene que deveria ficar só nas plantas, né? Transgênicas, ele vai passando para outras plantas no processo de reprodução e vai passando para plantas naturais e acaba produzindo super ervas daninhas. Ou seja, uma planta que era uma erva daninha, considerada uma erva daninha, na produção ela acaba assimilando aquele gene e se tornando uma erva daninha super resistente. Então tem várias polêmicas, se vocês pesquisarem na internet aí vocês vão achar muita coisa. Tem esse documentário aí, O Veneno Está na Mesa, que discute a transgenia, esse processo de produção de alimentos. Discute a produção de alimentos de forma geral, mas falam bastante sobre os processos transgênicos, então é uma dualidade. O problema não é no mecanismo de transgenia, né? O problema que a gente tem é se foram feitos estudos suficientes sobre aquele gene, se aquele gene não é um gene pleiotrópico, ou seja, que determina várias características, para ele poder ser introduzido e ser comercializado, né? Então, espero que você tenha entendido um pouquinho sobre essa transgenia. Na próxima aula, a gente fala sobre genoma humano, terapia gênica, fala um pouquinho sobre a clonagem não molecular e a gente encerra a genética. Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau.